Olá, estamos aqui para adorar ao Senhor. Convidamos você para estar conosco. É muito bom, né? Parar um pouco do nosso dia e dizer: esse é para o nosso Deus. A Ele dedicamos esse tempo. E, queridos, ao entrar, dá o seu like. É o pedido que fazemos, né? Toca naquele dedo que vai assim para cima. Significa que você curte o canal Quadrangular Penha, que você ama, né? Curtir, like é gostar, curtir. Curte o nosso canal, tá? Ao entrar, dá o like. E vamos aproveitar esse momento para convidar aquelas pessoas que nós amamos, familiares, vizinhos, amigos, que você deseja que participem deste culto, convide enviando o link para eles. Fala para também eles darem o like. Serão todos muito bem-vindos. Com alegria recebemos cada um de vocês. Damos as boas-vindas ao irmão José Cristiano, a Maria Totti, a Francisca Cantoia, a Lindaura. Como é bom receber cada um dos nossos queridos irmãos, a irmã Cristina, Marci, Áurea Neves Góes, sempre está conosco, né? O Edson Bosniak, a Marisa Ávila, Gigi, com seus pais Giovana, a Giane, né? A Giovana e a Gigi, a Giane, o Vanderlei. Vem estar conosco, juntos agora vamos colocar nosso pensamento diante do trono da graça e receber o que o Senhor tem para nós. Todos são muito bem-vindos. Entra, curte, né? Sempre curte. Também agradecemos cada comentário, cada participação de vocês. Olá para a irmã Iraci, irmão Erenaldo, a Giane e também a Edilene Genário, Rafael. Vamos juntos agora invocar o nome do Senhor. Vamos agora, quero desejar que a paz seja com você, que esta paz te alcance no seu lar ou no trabalho, a caminho, aonde você está. Esse é o cumprimento que fazemos porque Jesus assim fazia. Quando ele esteve aqui na terra, aonde ele chegava, ele dizia: paz seja convosco, paz seja contigo. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, com muita alegria, né? Nós temos esse cumprimento que vem do nosso Senhor Jesus. Vamos então orar para entregar este culto ao Senhor? Se você puder fechar os olhos, nós vamos orar. Se não, fica com o seu olho aberto, mas o pensamento ligado no Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de vida, Deus de força. Como é bom entrar na tua presença. E nós nos unimos agora, mesmo que à distância, mas com uma só vontade, Senhor. É de te adorar, é de te invocar, receber o que o Senhor tem preparado para nós. Este culto que fazemos é para ti, pois o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, e agradecemos porque o Senhor nos dá esta graça de te buscarmos, de entrarmos na tua presença, e o Senhor vem e se manifesta. Abençoa cada um dos queridos e aqueles que vão chegar, e nós, Senhor, só podemos dizer: tu és um Deus de aliança, tu és um Deus que tem guardado as nossas vidas. Então a ti só temos a agradecer. Bendito seja o teu santo nome. Abençoa este culto que fazemos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos louvá-lo, bendizer o nome dele. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso.
livre sou. Exaltado é o Cordeiro de Deus. Quem traz a ordem ao caos da vida, transforma o órfão em filho e filha, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Ele reina. Quem reina o mundo com sua justiça é como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Livre da tristeza, livre da condenação, livre da acusação, livre para louvar e adorar ao Cordeiro que é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Ele pagou o preço, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Passamos agora a uns convites que vamos fazer para vocês, né? Amanhã temos 2 cultos presenciais aqui na igreja. Culto da tarde da bênção às 15 horas e às 20 horas é um culto de propósito. Então venha participar, tá? Se você pode, vem nos 2. Se não, escolha um e venha participar, estar presente, louvando, invocando ao Senhor. No culto das 20 horas, você traz a peça de roupa ou documento, foto de alguma coisa que você está precisando receber, aquilo que o Senhor só pode trazer. Coloca-se tudo lá numa mesa para receber oração. Você também traz uma garrafa de água. Olha, ou aqui quando as pessoas chegam, elas pegam uma água, colocam lá na mesa e elas se transformam em águas que saram. É bênção. E você pode fazer um propósito com o Senhor de 7 quintas-feiras. Como o Senhor, o nosso Deus, que é um Deus de seriedade, que é um Deus de compromisso, Ele ama aqueles que fazem compromissos com eles, votos ao Senhor. Então, quando a pessoa faz um propósito de 7 quintas-feiras,
ela recebe a palavra do Senhor e também recebe a bênção. Testemunhos e testemunhos temos ouvido, faça isso. Então amanhã 15 horas, tarde da bênção, e 20 horas, culto de propósito. E sábado agora nós vamos ter um evento maravilhoso nesta igreja, porque é o Dia das Crianças que está chegando, dia 12 de outubro é Dia das Crianças. Sábado agora é o nosso encontro regional de crianças e juniores Bem Me Quer. Ainda dá tempo, mas faça ainda hoje, né, o mais rápido possível, a inscrição. Para quê? Para que a administração faça da melhor forma. Já temos muitas inscrições, glória a Deus, estamos muito felizes por cada uma das crianças e juniores que estarão aqui, mas ainda aberto para você. Se você ainda não fez do seu filho, do seu irmão mais novo, do seu sobrinho, da sua neta, quem for, traga. Tá? Faça a inscrição, é R$10 e as crianças e juniores vão ser ricamente abençoadas. Faça a inscrição no WhatsApp, tá? Que esse mesmo que você recebeu o link, faz a inscrição e envia aí, tá bom? Para que assim é repassado para a coordenadora, a Lívia, que está administrando. E olha, irmãos, como é importante que nós investamos, né? Isso é um investimento que você vai trazer as crianças aqui, juniores, e eles vão ser ricamente abençoados, porque o inimigo das nossas almas, esse mundo, está investindo pesado nas crianças, e nós, como filhos de Deus, como igreja de Cristo, temos que levantar a bandeira do amor do Senhor, que eles vão receber aqui. Bem me quer, né? O Senhor que as querem, o Senhor que as ama, trazer graça, força para as crianças e juniores. Vai ser maravilhoso esse sábado aqui na nossa igreja, então não deixa de investir, tá bom? E domingo, 9 horas da manhã, nós começamos a semana em culto presencial de oração. É muito bom você iniciar sua semana em oração. Às 17 horas tem devocional de adolescentes, é muito especial, eles estão aí, está crescendo. Você que tem de 13 a 17 anos, venha participar. Convida seus amigos da escola, do prédio, da vizinhança, traga adolescentes 13 a 17 às 17 horas, porque aí às 18 horas é o culto da família. Como é importante reunir a nossa família para cultuar ao Senhor. Após o louvor, acontecem lá os cultos Kids e o culto Juniec. As crianças vão para uma sala, os juniores para outra, recebem a palavra de Deus para a linguagem deles. É lindo ver, eu fico aqui e vejo as professoras, elas preparam atividades, tudo de acordo com a palavra de Deus. A igreja fornece um lanche, é muito bom. E de 13 anos para cima, nós ficamos aqui na nave, adorando ao Senhor, culto presencial maravilhoso. E às 20 horas, uma live como essa vai chegar até você, aí que não pode estar presente. Tudo isso nós fazemos com muita alegria para a glória de Deus. Terças-feiras, 20 horas, nós temos devocionais de mulheres. Mulheres queridas, estamos convidando vocês, né? Aí, ó, nós, mulheres, temos um lema aqui na Penha, que sozinhas somos pétalas, mas juntas somos rosa. Então, vem estar juntas, crescer. O grupo de mulheres está cada dia mais forte para a glória do Senhor. Às quartas-feiras é uma live como essa, que vai chegar até a sua casa. E então, essas são as atividades. E dia 18 de outubro, está chegando, né? O tempo está passando tão rápido. Então, nós já queremos transmitir para você tudo o que vai acontecer. Para quê? Para que você vá se programando, vá colocando o quê? A principal coisa, que é convidar pessoas, porque o nosso Senhor Jesus, antes de partir, ele disse, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí você vai dizer, mas eu não sou um missionário, eu não vou por todo mundo, mas é para onde você passar, na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver.
convide pessoas para participar. Por isso nós passamos aqui todos os cultos, as atividades, para que você venha participar. Então, sábado, 18 de outubro, algo muito especial vai acontecer aqui. E é diferente. É o culto das máscaras. Olha só, culto das máscaras, aí você convida alguém. Às vezes você fala, vem na igreja, a pessoa não quer vir. Mas se você falar, tem uma atividade de máscaras, aí tem que preparar a máscara, se produzir, a pessoa quer participar. Isso é muito importante porque ela vai vir e conhecer quem é o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, outubro está aí cheio de atividades para a glória do Senhor e vista a camisa da nossa igreja, participe de tudo que a igreja faz, é para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Queridos, nós estamos numa campanha de 40 dias de milagres, aleluia. É muito gostoso receber as mensagens diárias, clamar. E quantos de nós precisamos de um milagre, né? Quantas pessoas estão clamando e nós estamos juntos e é maravilhoso saber que é no Brasil todo. Em toda a igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil é este propósito. Então, em todo lugar, de norte a sul, leste a oeste, no Brasil estamos orando. E quando nós oramos, o Senhor abre os céus, o Senhor responde. Nesta campanha de 40 dias de milagres, hoje nós vamos falar de algo muito gostoso que eu quero que você já vai abrindo seu coração, coloque a sua vida e como é importante o toque de Jesus, como é importante na nossa vida. E eu quero começar esta meditação lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler primeiros versículos 30 e 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aliás, vamos ler do 29. Põe o 29 aí, né? Para você entender. E logo, saindo da sinagoga, era Jesus que estava na sinagoga. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Olha, queridos, que passagem nós podemos ler aqui da vida de Jesus aqui na terra. Jesus abriu mão da sua glória, se fez carne, habitou entre nós. Aos 30 anos ele começou o seu ministério. E é maravilhoso nós acompanharmos, nós recebermos as mensagens que vêm do nosso Senhor para mim e para você. Jesus veio aqui e ele começou a ensinar, começou a mostrar aquilo que ele veio fazer. E ao sair da sinagoga, ele foi então à casa de Pedro com alguns dos seus discípulos. Eles entraram lá na casa de Pedro, porque Jesus era como eu e você, um homem, né, que temos o quê? As necessidades físicas, também temos as necessidades, né, físicas do quê? De alimentar-se, de dormir. Jesus era como eu e você. Ele sentia cansaço, sentia fome, sentia sono porque dormia, todas essas coisas. E eles entraram então na casa de Pedro e foi colocado para Jesus que a sogra dele, a sogra de Pedro, aqui de Simão, ela estava enferma, ela estava deitada na cama, enferma. Como é difícil quando você está naquela enfermidade, deitada, não podendo fazer nada. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, havia entrado na casa dela. E Jesus, ouvindo isso, foi até o quarto, falou, me levem lá. E Jesus tocou-a. E quando Jesus tocou-a, imediatamente ela foi curada. Glória ao nome do Senhor.
No dia de hoje estamos falando do toque de Jesus. Nós estamos falando de alguém que é o Filho de Deus, que é o Deus vivo, né, que desceu do céu, estava aqui na terra em carne, mas ele não deixou de ser Deus. Ele veio trazer a graça, o poder de Deus sobre as nossas vidas. E ele toca a sogra de Pedro, que estava totalmente debilitada na cama. E ela foi curada imediatamente. Levantou e começou a servir. Coisa maravilhosa, ela foi curada e levantou com alegria e já começou a servir todos que lá estavam. Esse é o Senhor que nós cremos, esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele ouve falar que você está com alguma situação, ele vai tocar. Por isso hoje o nosso clamor, né, é dizer: Senhor, toca a minha vida. E quando o Senhor tocar, é para levantar, para sair, para servir, para sair liberto. O toque do Senhor Jesus traz libertação, traz cura. E nós precisamos entrar na presença do Senhor, dizer: vem, Senhor, toca em mim, e receber este poder maravilhoso que o Senhor faz. Que alegria ela levantar, e todos puderam ver, mas ela estava enferma e agora estava lá servindo. Esse é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Mais para frente, desse mesmo capítulo, versículo 40 e 41, olha o que diz a palavra de Deus. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Queridos, veja só o toque de Jesus aqui. Agora é diferente da situação da sogra de Pedro totalmente. Porque agora, o que acontece? Jesus começou a realizar os seus milagres, começou a realizar o poder de Deus para trazer cura. E ali, né, a sogra de Pedro começou a servir, a casa estava lotada, todos viram. E agora, um leproso vai até o Senhor Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus estava curando. E hoje o Senhor está aqui falando com você. Hoje a mensagem que o Senhor está passando para mim, para você, é do poder que vem da mão dele. Eu e você precisamos atentar para aquilo que ouvimos, para aquilo que estamos guardando dentro de nós, porque a Bíblia diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus. Veja, este homem leproso, ele ouviu que Jesus curava. Ele ouviu que Jesus estava curando, então ele se encheu de fé. E ainda algo muito mais que ele se encheu, de uma ousadia muito grande, porque os leprosos, eles tinham que ficar afastados. Eles não conviviam com as pessoas porque a lepra era contagiante, eles não podiam estar no meio das pessoas, mas algo impetuoso aconteceu neste leproso. Ele tinha vontade de estar curado e, ouvindo que Jesus estava curando, ele falou: opa, é comigo mesmo. Levantou e eu vou até Jesus. Então hoje o Senhor está falando com você. Se você está precisando de alguma coisa, levante, vá até Jesus. Faça o quê? A tua parte, porque a parte do Senhor Ele faz, Ele é o poderoso. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Este é o lema da nossa igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja que crê num Jesus que salva, num Jesus que cura, num Jesus que batiza com o Espírito Santo
e num Jesus que voltará. E esse Jesus que cura, ele é o mesmo de ontem, ele é hoje e será eternamente. Mas eu e você precisamos ser aqueles que têm o quê? Fé. Aqueles que se levantam para ir até o Senhor. Muitas vezes as pessoas estão precisando, mas ficam paradas, ficam caídas, ficam distantes, não recebem a bênção. Veja esse leproso, se as pessoas soubessem que ele estava indo no meio deles, ele podia ser ali até morto, mas ele não se importou, ele se encheu de uma fé viva e foi movido até correndo para chegar até Jesus. E ele fala uma coisa muito forte, né? Senhor, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha, ele sabia que Jesus podia. Então ele fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse, eu quero ser limpo. E o Senhor tocou e disse, ó, seja limpo. Então o toque de Jesus é todo especial na nossa vida. Hoje o Senhor está falando com você, você está precisando de alguma coisa? Se levante, busque, fale, Senhor, toca a minha vida, e Ele quer nos curar. Esse é o Senhor que continua fazendo maravilhas. Vem agora se levantar e ir buscar aonde tem poder, e o poder vem de Jesus. O toque de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. É importante nós sabermos aonde buscar, aonde ir, e é em Jesus. Aqui nesse mesmo evangelho de Marcos, aliás, Marcos, né? Nós, quando vemos, a Bíblia tem 4 evangelhos. Mateus e Lucas, eles começam com aquela toda iniciais, né, com até genealogia, com as coisas que vai nos mostrando da onde Jesus veio, todas as coisas. Mas o evangelho de Marcos, ele já é um evangelho que já só começa do primeiro capítulo que estamos, já falando dos milagres de Jesus, do Jesus que atuava, do Jesus que era o Todo-Poderoso, que estava sempre pronto a agir, a tocar, a curar. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, agora eu quero ler uma passagem também que fala do toque de Jesus, para que você possa se encher de fé nesta hora. Marcos capítulo 9, versículo 17, diz assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu,
e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia! Veja só, era uma multidão que seguia Jesus. Depois que Jesus começou a realizar os milagres, começaram multidões a seguir Jesus para ver qual seria a próxima atitude, o que Jesus ia fazer. E aí então um pai vai até Jesus, sabendo que Jesus era poderoso, ele vai até o pai para pedir, para clamar sobre o seu filho. Então ele chega para Jesus para pedir, falar: se o Senhor puder, eu trouxe o meu filho aqui que é tomado de um espírito que o deixa mudo e tem tomado ele por todo esse momento. E Jesus diz, e ele, abre um parêntese lá. E olha, eu levei para os seus discípulos e eles não puderam libertá-lo. E aí Jesus falou: geração incrédula, até quando estarei com você? Porque Jesus, ele tinha dado poder aos seus discípulos para sair e curar. E hoje, eu e você estamos aqui com esse poder que vem de Jesus, para que eu e você possamos entender que o Senhor deu este poder para nós. Hoje Jesus não está aqui em carne, como ele estava naquela época, mas o nosso Senhor, ele quer usar você, ele quer usar a mim. Para quê? Para que eu e você nos revistamos do poder dele e através do poder que ele nos dá, nós venhamos tocar nas pessoas e levar a cura e a libertação. Então Jesus olha para aqueles discípulos e fala: vocês estão aí, eu ainda não estou, até ficarei com vocês. Mas Jesus diz: traz o menino. Jesus é maravilhoso, ele tem compaixão, ele quer curar, traz. E aí quando vem o menino, Jesus pergunta para o pai: até desde quando que ele é tomado assim? E o pai diz: desde a infância, muito tempo. O pai, vem em lágrimas porque ele queria o seu filho curado, como nós pais queremos esta graça. Então hoje o Senhor está falando com você, você está precisando para o seu filho, para alguém da sua família, erga-te diante do Senhor, levanta-te, vai buscar ao Senhor e clame ao Senhor, coloca a tua fé, porque Ele vai curar. Jesus disse: traga. E Jesus então ali repreendeu o espírito, que pegou e tomou ali o menino e o lançou no chão. E quando o menino ficou lançado no chão, é impressionante, parecia que ele estava morto. E as pessoas que seguiam Jesus, nem vendo Jesus operar milagres, eles não colocavam a fé em ação. Constantemente eles seguiam Jesus só para colocar coisas negativas, para dizer: não vai acontecer. Então começaram a olhar o menino e dizer: está morto. Está morto, está morto. Imagina aquela circunstância, o pai ali, e a maioria dizendo: está morto, está morto. Mas estamos aqui hoje falando do toque de Jesus. E Jesus vai lá e toca ele pela mão e ergue e levanta o menino, que não estava morto nada, estava liberto pelo toque do Senhor, pela palavra que o Senhor tinha lançado. E como é bom nós crermos no Senhor. E hoje o Senhor está nos chamando para que a nossa fé venha crescer. Se você está precisando de alguma coisa, fale: Senhor, eu preciso, e eu coloco a minha fé diante de ti. Toca nesta situação, e o Senhor é todo poderoso, e eu estou aqui com você, mesmo que à distância, mas eu estou colocando a minha fé diante do Todo-Poderoso, unindo a sua. Então vamos juntos agora, estende a sua mão, você daí, eu daqui, e fala: Senhor, em nome do Todo-Poderoso Jesus,
toca nesta vida agora e Ele vai tocar e Ele vai curar. Toca nessas circunstâncias difíceis e traga a solução, faz um milagre. É isso que nós precisamos. O toque de Jesus levanta. Ainda que todos possam dizer, tá morto, acabou. Não, o toque de Jesus faz levantar e acontecer. Coloca diante do Senhor e nós vamos unir a nossa fé agora. Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E nós então colocamos a nossa fé, esse Jesus vivo que vem tocar. E eu quero pedir que o Senhor venha tocar sobre cada vida que está nesta hora, pedindo por uma situação, seja a cura, seja a solução de um problema, seja um milagre que for. O Senhor age agora, toque, traz, Senhor, a resposta. Traz, ó Pai, a libertação, a cura, a solução, porque o Senhor é poderoso. E desde já agradecemos, porque o seu toque nos liberta, o seu toque nos faz viver, o seu toque nos anima, nos levanta. E agradecemos, porque o seu toque é poderoso. E hoje o Senhor vem tocar, e hoje o Senhor está realizando milagres, e nós vamos ouvir testemunhos de tudo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo e nós estamos aqui desde já agradecendo por tudo que o Senhor está realizando agora, em nome de Jesus, amém? Se você concorda, amém, diz, eu concordo, assim seja, diga amém, com toda a fé, porque o Senhor vai agir e você vai contar esse milagre para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos continuar este culto, porque o Senhor tem muitas coisas para agir ainda, e continue com a sua fé, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver viajando, se você estiver na praia, no campo, se você estiver no trânsito, no carro, na moto, na bicicleta, no skate, se você estiver no submarino, no avião, se você estiver na estação espacial, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos para engrandecer e adorar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado pela sua companhia, que bom. Agora nós vamos orar. Se você ama a obra de Deus e quer contribuir para a manutenção da obra de Deus, se você deseja compartilhar daquilo que Deus tem te dado, algo que te importa, porque ninguém é obrigado a contribuir. Mas se você vai fazer, faz com amor, faz com alegria. Porque a Bíblia fala, Deus ama aquele que dá com alegria. Então vamos, nessa hora, separar algo especial para consagrar ao Senhor. Estão aí na tela, atrás de mim, as contas da igreja. Em cima de mim, o Santander, aí, ó. Agência 2045, conta corrente, 130043 29-3. E ao lado, o Itaú, agência 8848, conta corrente 11.578. E temos o Pix, que é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, 62 955 505 0443 77. Eleve, se você puder, a sua mão para o céu. Consagramos a Deus aquilo que os teus filhos trazem à tua presença, com entendimento, com amor e com alegria, sabendo que, assim como outras pessoas no passado contribuíram e a palavra de Deus chegou até nós, assim estamos fazendo nesta hora, para que o seu nome seja levado longe e o seu reino cresça e as vidas sejam abençoadas, tanto aquele que oferece quanto aquele que recebe. É no nome de Jesus que nós consagramos a Ti, ó Pai. Amém. Diga amém, Jesus. Momento de prosperidade, de amor, momento de gratidão.
E se você pode, mais uma vez, ora comigo agora. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. É algo especial. Nós oramos pela família, oramos pelos vizinhos, pelos inimigos, por aqueles que se levantam muitas vezes contra nós. Oramos por todos, inclusive por onde moramos, no lugar onde Deus nos fez viver agora. Eleve o seu pensamento a Deus. Querido Deus e Pai, com gratidão oramos por esta nação, entendendo que ela precisa de nós. E nesta hora nós fazemos uso da Tua palavra para abençoar todos os que governam, quer sejam as autoridades mais baixas ou as mais altas na hierarquia. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, para que na função em que exercem possam fazer o melhor por essa nação. Pai, oro também pelas nossas autoridades espirituais, para que elas sejam cada dia mais avivadas pelo Teu Espírito. No Conselho Nacional, representando todo o Conselho, Pastor Mário de Oliveira. Conselho Estadual, representando o Conselho Estadual de São Paulo, Pastor Toninho. Aqui na região 585, os nossos fundadores, Pastor Nelson, Pastor Sueli, eu, minha esposa, todos nós que estamos envolvidos na Tua obra, todos os pastores da região 585, todos os nossos amigos de ministério que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, pregando o Evangelho, toda a nossa liderança e seus familiares sejam envolvidos pela Tua presença. E quero orar também por todos aqueles que dedicam o seu tempo para ganhar o seu pão de cada dia, mas fazem desta uma nação melhor. Na área da educação, os professores, na área da saúde, os médicos, na área da construção civil, os engenheiros e os pedreiros, na área do transporte, na área do saneamento, em tantas áreas, meu Pai, do comércio, na área rural, onde se planta. Deus Pai, continua a prosperar esta nação, livrar de todo mal. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. E vamos terminar mais um culto de adoração e de louvor, lembrando a você que estamos nesses 40 dias de milagres, orando para que a fé se manifeste e o poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus venha em seu favor, em favor daqueles que você ama. Lembre, é melhor crer do que duvidar, porque o que duvida nada recebe, mas o que crê e confia, esse vai desfrutar do poder sobrenatural do Deus vivo. Tchau. Deus te abençoe.